Amados, hoje eu quero falar sobre algo, quero falar sobre avivamento e quero ir compartilhando. A gente já vai abrir a Bíblia daqui a pouco, vamos acompanhar um texto bíblico, mas eu quero compartilhar um pouco do coração, porque a gente vai abrir aí a SDA, a Semana de Avivamento, uma semana onde a gente nos une com os jovens de toda a cidade para orar, para clamar, para adorar a Deus e para realmente pedir: Senhor, nos dá, faz um avivamento em nosso meio, faz um avivamento em nosso dia, em nossos dias. E avivamento é um termo muito comum no meio evangélico. É muito comum no meio dos crentes, é algo que a gente vai falando, como a gente fala de tantas coisas. Mas hoje eu gostaria de chamar a sua atenção, para que você, junto comigo, a gente pudesse pensar um pouco mais, refletir sobre o que significa, para que essa noite, cada um de nós, a gente saia daqui realmente pedindo, clamando, querendo viver o avivamento. E eu falo isso do coração de alguém que um dia esteve aí na sua cadeira. Um dia eu estive aí, eu fui um jovem também, galera. Um dia eu fui um jovem, um dia eu fui um adolescente. Eu estive sentado nessas cadeiras aqui da Rede Jovem. E deixa eu te falar algo. Vale a pena orar pedindo um avivamento. Vale a pena clamar para Deus, vale a pena inclinar a nossa vida, vale a pena inclinar o nosso coração e pedir: Senhor, derrama algo novo, aviva a nossa terra. Sabe por quê? Porque lá na minha juventude, lá na minha adolescência, nós oramos, nós clamamos, nós pedimos e nós vivemos um avivamento. Eu tive o privilégio, eu sei que tem gerações inteiras, às vezes muitas gerações que se passam e não experimentam disso. Nós vivemos o avivamento aqui na nossa casa, aqui na Rede Jovem, nos jovens da CCC. Nós não sabíamos que estávamos vivendo um avivamento aqui. Nós não sabíamos que de fato Deus estava operando um avivamento no Brasil. Hoje, o Brasil é reconhecido como um celeiro de missionários. Ano passado, eu, a Tari e alguns dos líderes aqui da Rede Jovem, a gente foi lá para Porto, num encontro de líderes e pastores de jovens do mundo inteiro. E nós tivemos o privilégio de estar lá. Estou vendo aqui o Gui, a Lô, a Amanda, a Carol, estavam lá, o Giovanni estava lá. E a gente estava junto com mais alguns líderes aqui da Rede Jovem. E a gente estava lá e tinha líderes do mundo inteiro. E às vezes assim, chegava um pastor, da Holanda. E aí quando ele descobria que a gente era do Brasil, qual que era a reação de qualquer pastor de qualquer lugar do mundo quando descobria que a gente era brasileiro? Vocês são brasileiros? Uau! De onde no Brasil? Quando falava que era de Curitiba, então? Curitiba! Eu tenho ouvido falar de vocês. Teve um pastor das Filipinas que pediu para eu orar por ele. Porque hoje o Brasil, ele é reconhecido mundialmente por aquilo que Deus opera aqui. E jovens do mundo inteiro gostariam de viver aquilo que a gente vai começar agora segunda-feira. Amados, já tem acontecendo agora pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Já é algo que está se espalhando por toda a terra e as pessoas falam: uau, eu gostaria de ver essa semana que vocês vivem. Mas deixa eu te contar, hoje, nos dias de hoje, nós estamos colhendo frutos de um avivamento que aconteceu no início dos anos 2000. Porque antes disso, o Brasil não era conhecido por ser um país assim. Um país onde os jovens são tão intensos para Deus, onde há tantos cultos. Hoje de manhã eu preguei numa conferência de jovens, aqui numa igreja aqui em Colombo, e estava precioso lá, entrei lá, falei: puxa, que lindo, uma igreja aqui em Colombo que eu não conhecia, mas estava lá um grupo de jovens sedentos por Jesus, que amam a palavra, um ambiente tremendo, era igual a Rede Jovem lá, e a gente vai começando a ver: puxa, Deus na verdade está fazendo isso em vários lugares do Brasil, mas naquela época isso não existia. Jovens não tinham um lugar assim para cultuar. Não tinham essa identidade para servir ao Senhor.
E porque os jovens daquele momento, os adolescentes daquele momento, decidiram rasgar o seu coração e começar a buscar e clamar e ir atrás e realmente orar por isso, o Senhor respondeu com um avivamento. Abre comigo a sua Bíblia lá em Salmos 85. Salmo 85. Eu já estou com o meu texto aberto aqui. Vamos ler a partir do versículo 1, vamos ler o Salmo todo, que fala o seguinte: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do seu povo e encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, na nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao teu povo e aos seus santos, que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijam. Da terra brota a verdade. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amados, eu quero te falar que avivamento não é algo que acontece do dia para a noite. Avivamento não é algo que a gente experimenta em um culto, não é apenas uma emoção de uma reunião que o louvor foi muito bom, ou porque eu senti um calorzinho, ou porque houve uma manifestação. Sim, nós queremos as manifestações do poder de Deus, do Espírito no nosso meio. Sim, nós queremos reuniões poderosas, onde a gente vem e consegue testemunhar que o Espírito Santo, Ele está operando em nós. E podemos voltar para casa como se renovados na nossa alma e no nosso espírito. Mas avivamento é muito mais do que isso. É uma obra onde o Senhor vai remexendo a terra, onde o Senhor vai acordando os valentes, onde os corações vão orando, vão regando com oração, com súplicas, com lágrimas. Avivamento não é uma moda dos dias de hoje. Não é uma invenção que está no hype por causa das redes sociais. Avivamento não é algo recente, a gente vê avivamento acontecendo desde o Antigo Testamento. De fato, o avivamento é quando o mover de restauração de Deus encontra corações sedentos, famintos e quebrantados. Após um período onde o povo se afastou, numa terra onde há uma necessidade de restauração, a gente vê isso ao longo de toda a história. A gente vê desde Êxodo, quando o povo de Israel cai na idolatria e trai o Senhor, criando seu próprio ídolo. Moisés se coloca como esse coração quebrantado, suplica diante de Deus, pede por essa restauração, e o avivamento vem em forma da glória de Deus no topo da montanha, trazendo instrução, trazendo justiça, e mais uma vez, a justiça, a graça de Deus, beija a justiça na terra. E o resultado daquele avivamento são as tábuas da lei, que trazem retidão para o povo, que trazem direção para o povo, que trazem restauração para o povo. A gente vê um ciclo no livro de Juízes posteriormente. E no livro de Juízes há sempre um ciclo que o homem endurece o seu coração, ele entra em rebeldia, se afasta de Deus, aí Deus levanta um juiz reto para trazer direção novamente, para conduzir o povo para um lugar de restauração, de perdão, de súplica, de quebrantamento. E o povo clama por livramento, Deus responde levantando esses líderes e renovando a comunhão do povo. A gente vê que isso continua depois durante o período dos reis.
A gente percebe, por exemplo, lá em 2 Crônicas 34, que vem ali reis como Manassés, que endurecem seu coração, que trazem de volta rebeldia para a terra. E aí se levanta Josias, um rei reto, que busca o Senhor, que ele redescobre o livro da lei. E ao redescobrir a palavra, ao redescobrir o livro da lei, ele lê aquilo para o povo, e o povo se quebranta novamente, e se readequa à palavra da lei, e então o Senhor reaviva aquele povo. A gente vê mais à frente, depois, lá em Neemias, quando Deus levanta Neemias, e Neemias está trazendo a reconstrução dos muros, e na reconstrução dos muros, o Senhor começa trazendo aqueles homens através de Neemias. A gente vê lá em Neemias 8 que eles não se contentam apenas com a reconstrução natural, mas começam a orar e buscar a Deus. E ao cultuar ao Senhor, eles começam a pedir por um reavivamento espiritual. E o Senhor começa então a fazer um reavivamento espiritual. A gente vê que Atos 2 é um reavivamento. Jesus morreu, ressuscitou para ligar de volta o homem a Deus, e ele dá a direção para os seus discípulos, dizendo: então vão agora na cidade, lá fiquem em oração. E os discípulos então, que viram Jesus ressurreto, eles vão para Jerusalém, eles se encontram naquele lugar, se fecham lá numa sala, e estão lá orando, buscando, até que do céu eles são cheios do poder, e há um reavivamento na terra. Eles pregam, a igreja primitiva inicia e começa a construir o reino de Deus com muita graça e poder. E por muitos anos a igreja cresceu, a igreja foi se estabelecendo, a igreja foi conquistando, mas depois a igreja foi se afastando. A gente tem o que talvez é a pior era da história da igreja, que é a Idade das Trevas, da Idade Média. Mas então, começa um novo reavivamento, e Deus começa a levantar homens de Deus, falando: nós precisamos de um reavivamento, nós precisamos de uma reforma na igreja. E vem o avivamento dos reformadores, que são homens que vão se levantando, falando: não, é só pela escritura, é só pela graça, e vão pregando uma necessidade de um avivamento, de uma restauração, e Deus restaura e reaviva a igreja novamente. E depois disso, ao longo da história, a gente vai vendo outros avivamentos, grandes despertamentos, como foi o reavivamento do país de Gales, onde homens começaram a não concordar com aquilo que estava acontecendo ali naquela parte da Europa, falando: não, nós precisamos de perdão de pecados, de arrependimento. O Senhor começa uma restauração social, inclusive, daquele lugar, e restaura aquela terra. Nós vemos o reavivamento da Rua Azusa, na América do Norte, onde, mais uma vez, homens quebrantados começam a buscar a Deus e orar e clamar por um novo derramar do Espírito, e o Senhor derrama o Espírito mais uma vez. E algo assim nós vivemos no começo dos anos 2000. Jovens que começaram a vir para os cultos de sábado, jovens que foram salvos, jovens que começaram a entender que a sua esperança estava na salvação de Cristo. Os jovens começaram a perceber que eles não precisavam de mais nada, não precisavam de uma vida no mundo, não precisavam mais de outra coisa senão o futuro e a esperança que Jesus tinha para eles, e o Evangelho era tudo. E Deus começou a responder. E amados, nós começamos a viver um avivamento aqui. Quando a Rede Jovem começou, há 25 anos atrás, um pouco antes, todos os jovens da CCC, eles se reuniam numa pequena casa de madeira, ali na parte de baixo do nosso estacionamento, que deve ter o tamanho da nossa sala dos sonhadores, menor. Acho que é a sala do Team 1 aqui. Então todos os jovens da CC
estavam naquela casa de madeira, uma casa do tamanho da sala do Tim. E um dia eles começaram a orar e buscar o Senhor, falando: nós queremos, Senhor, nós queremos ver um avivamento acontecendo em nosso meio. Então o pastor Luiz, nosso pastor sênior, era o pastor dos jovens na época. Ele falou: os jovens não vão caber nessa casa. A nossa reunião vai sair dessa casa de madeira e vai lá para o templo da igreja. E ele falou a frase marcante da época: nós vamos subir, porque eles iam sair lá debaixo do estacionamento e vir para cá. Nós vamos subir para nunca mais descer. Porque nós vamos para o templo e nunca mais a reunião de jovens vai caber lá naquele lugar. E eles vieram. E o que começou a acontecer? Mais jovens começaram a ser salvos. Mais adolescentes começaram a ser salvos. Porque como fala o versículo 12, deixa eu dar uma pausa rápida aqui, o texto aqui de Salmo 85, é um salmo de um pedido de reavivamento. É uma oração, uma busca. São homens e mulheres aqui que estão clamando por um avivamento na terra. E o versículo 12 fala também: o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Porque o avivamento, ele gera frutos. Todo avivamento, ele vai gerar frutos. O avivamento, ele não termina numa reunião emocionante, mas numa mudança real de vidas. O avivamento, ele não é apenas um sentimento, mas ele vem como a demonstração do poder de Deus na vida das pessoas e daquelas pessoas que estão ao seu redor. Foi assim na história de todos os avivamentos, foi assim no derramar de Atos 2. Quando em Atos 2 o Pentecostes é liberado, ou seja, o Espírito Santo vem sobre os discípulos que estavam clamando por aquele avivamento. O que acontece? O que eles fazem com esse avivamento? Eles ficam lá naquela sala por reuniões de horas e horas e horas e horas e nunca mais saem de lá? Não. Eles recebem o Espírito e o que eles fazem com esse Espírito? Eles descem e vão para a rua. E Pedro começa a pregar. Pedro, cheio do Espírito, começa a pregar. Porque o avivamento, ele gera frutos. E muitos se convertem naquele dia. Muitos vêm até o Senhor e são acrescentados na igreja. E a igreja começa a crescer. João 15 diz: permanecei em mim, quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Isaías 32:15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, o fruto da justiça será paz, e o efeito da justiça, repouso e segurança para sempre. O derramar do Espírito sempre produz justiça, paz, estabilidade, frutos reais, duradouros e perceptíveis. Frutos reais, duradouros e perceptíveis. Amados, se vivermos um avivamento, se vivermos um novo avivamento na rede jovem, veremos frutos. Nós veremos frutos corporativos, ou seja, de Deus operando através de nós como igreja. Nós como grupo de jovens. E deixa eu te contar uma coisa. Essa noite eu quero te contar um pouco sobre o que é viver um avivamento. Porque, amados, é muito precioso você ver um avivamento acontecendo. É maravilhoso você ver um avivamento acontecendo. Eu falo não só porque eu sou um fruto do avivamento. Porque lá, em outubro de 2000, sim, há 25 anos atrás, eu fui um adolescente de 14 anos, que vim num apelo, nesse altar, e entreguei a minha vida para Jesus. E a minha história, a história da minha família. Hoje eu sou casado com a mulher mais maravilhosa do mundo inteiro. Semana passada nós tivemos 15 anos de casados. Uma salva de palmas para a Tari. Para quem fala que a Tari não tem paciência, tá aqui a prova, 15 anos me aguentando.
Olha aí. Tenho 2 filhos. Glória a Deus por isso. Amados, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu tenho hoje, eu só tenho porque um dia Jesus me salvou, porque naquele dia Jesus me salvou nesse altar. De que outra maneira um piá do Algacir ia casar com uma patricinha do Santa Maria? É só na igreja, só com a salvação do Senhor. Mas, amados, é lindo ver os frutos do avivamento no meio da igreja. Cara, deixa eu te contar. Sabe o que é massa? Era muito massa ver o Hugo Lang, que vem no terminal aqui do Bairro Alto. O Hugo Lang das 7h15. O Hugo Lang é um ônibus vazio. No sábado ele é tranquilo, no domingo ele é tranquilo. Mas o Hugo Lang das 7h15 não cabia todo mundo. Vinha lotado. E quando parava aqui, começava a descer, só faltava começar a cantar aquela musiquinha. Sabe? Carro de palhaço que vai saindo gente, não para de sair. Vinha 2 ônibus de Colombo. Foi criada uma linha, Colombo Rede Jovem. 2 ônibus de Colombo. Vinha um ônibus de Pinhais. Todos os sábados. E quando chegava às 7h30, começava a chegar gente. E vinha gente de tudo quanto é tipo. Porque na casa de Deus, quando tem um avivamento, todos nós somos iguais, não tem diferença entre povo, tribo, língua e nação. E vinha as patricinhas do Santa Maria. Tinha uns playboyzinhos na época que vinha do Mercedes, Batel e tudo mais. Mas vinha uns bandidos. É verdade. Imagina, a pastora Eliane, um dia num apelo, chega um cara e fala: hoje eu tinha um plano de assassinar o meu pai. Mas eu entrei num ônibus para um culto e Deus falou comigo, então estou aqui. Entregou a arma do qual ele ia cometer, o qual ele ia matar o pai dele. A pastora pega uma arma, depois ela foi entregar na polícia, o delegado: meu Deus, você botou a tua mão, vai que já cometeram um crime com essa arma, tá tua digital e agora? Imagina um monte de coisa. Teve uma situação que um jovem, ele tinha um primo, e o primo dele tinha, no meio de uma madrugada, no Bairro Alto, meio louco, estava andando com um carro e olhou 2 caras na rua e falou: eu vou lá e vou vou atropelar esses caras. E foi, acertou os caras. Ele não sabia que um dos caras era o traficante do bairro da época. Ele era o dono do tráfico do Bairro Alto. E aí ele ficou jurado de morte. Aí ele foi pro primo dele que vinha na igreja e falou: me leva pra igreja. E aí isso aconteceu numa madrugada de sexta. Aí no sábado ele veio pro culto. No segundo sábado que ele estava aqui, agora no desespero pela própria vida, buscando ao Senhor, porque tinha sido jurado de morte, ele estava sentado aqui, de um lado, no meio do louvor, de um lado da igreja. E daquela porta entra, quem que entra? O traficante que ele tinha atropelado. Porque esse traficante tinha um primo. E o primo dele vinha na Rede Jovem. E aí, estava um de cada lado. E aí acionaram a intercessão da Rede Jovem, falando de como explicar a situação. E a intercessão da Rede Jovem começou a orar: Senhor, faz com que o que está jurado de morte fique invisível aos olhos do que quer matar. E aí o traficante veio e entregou a vida para Jesus. E foi aquela coisa. Amados, essas histórias foram acontecendo. Histórias de restauração de famílias.
histórias de tanta coisa. Restauração de relacionamentos, desejo por santidade, grupos de oração. Eu lembro, o Doug, que hoje é o nosso líder da Rede Jovem Mais. O Doug e a Dani são os líderes dos jovens adultos da Rede Jovem Mais. Ele era um jovem na época, morava num apartamento ali no centro, e a gente sempre colava lá na casa dele. E ele, né, tem 2 irmãos, e eu me lembro de uma vez eu aparecer lá um dia na casa deles, e chegar lá, e aí falar, e aí, cadê o Doug? Aí a mãe deles fala, tá orando. Eu, tá, mas sabe, tá no quarto dele orando. Sabe se ele vai, que hora, né? Você vai ficar muito tempo ainda, queria ver para fazer uma coisa com ele? Olha, ele tá lá desde cedo, e eu não, já era tipo umas 6 da tarde. Ele tá lá desde cedo, não saiu do quarto dele. E ele tava lá no quarto dele com o Shumanai, olha, caramba, chore. E eu não tenho ideia de que horas ele vai sair. Eu fiquei esperando até umas 8:30 da noite. Ficou tarde demais para mim, eu fui embora. E ele estava lá no quarto fechado, orando, clamando, buscando a Deus. Porque um avivamento, ele traz frutos. Ele traz frutos de arrependimento. Ele traz fome pela palavra. Ele traz amor pelas almas. Ele faz algo no coletivo. Ele gera salvação. Tanta gente sendo batizada naqueles dias. Tanta gente sendo curada naqueles dias. Tanta gente sendo restaurada naqueles dias. Amados, se vivermos um avivamento nos nossos dias mais uma vez, nós veremos frutos que permanecerão. Se hoje eu posso te pastorear, se hoje eu posso te pregar o evangelho, se hoje eu posso orar pela sua vida, se hoje eu posso te liderar, é porque um dia nós vivemos um avivamento. Se nós queremos construir uma igreja mais forte para a próxima geração, que tal nós orarmos, pedirmos e clamarmos, Senhor, deixa-nos viver um avivamento. Amados, conquanto todo avivamento traz frutos, deixa eu te contar uma coisa. O objetivo do avivamento não são esses frutos. Deus não envia esse avivamento com o objetivo, com o alvo de que a gente viva os frutos do avivamento. Os frutos do avivamento são um resultado natural, é como um efeito colateral. Porém, o alvo do avivamento, da perspectiva de Deus, não é esse. E o versículo 6 nos ensina isso. Ele fala o quê? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, podemos substituir aqui por nos avivarmos. Porventura, não tornará a reavivar-nos, para que em ti se regozije o seu povo. O propósito do avivamento é a alegria em Deus. Deus, Ele envia o avivamento para que o seu povo tenha alegria nele. Não é apenas um quebrantamento, mas é um prazer em Deus. O verdadeiro avivamento é o quê? Deus restaurando ao seu povo o seu prazer nele. O que Deus quer fazer em nós é que o nosso amor, o nosso coração, o nosso prazer esteja em viver com Deus. É para isso que Deus opera um avivamento. Para ver na terra uma geração experimentar nos seus dias o propósito da criação. E quando Deus criou o homem e lá colocou no jardim, até o pecado, o homem estava pleno no seu propósito e eles tinham prazer em ser filhos de Deus. Queridos, presta atenção nisso. Existe uma forma de eu viver o meu cristianismo, onde a palavra de Deus não é um fardo, onde viver para Jesus não é um peso, onde andar em santidade não é uma tarefa, mas tudo isso é fruto de um amor, de alguém que sente prazer em ter uma vida com Deus.
E isso é o resultado do avivamento. Isso é o objetivo do avivamento. São jovens que eles entendem que eles não estão vivendo debaixo de regras. Eles não estão vivendo sob o jugo de uma religião que dita para eles, faça isso ou faça aquilo. Mas jovens que, ao serem avivados pelo Espírito, eles entenderam que é um privilégio andar com Deus. Isso é ser escravo por amor. Eu amo servir esse Senhor. Eu dou o meu coração a Ele. E o salmista aqui está falando sobre isso. Senhor, nos reaviva para que o seu povo se regozije no Senhor. E deixa eu te contar. Eu e você, nós precisamos orar para que Deus opere em nós um avivamento nos nossos dias aqui na Rede Jovem. Porque se assim vivermos, nós seremos um grupo de filhos que não apenas ouvem do Pai que eu sou um filho amado em quem Ele tem prazer, mas que olham de volta para o Pai e falam: Tu és meu Pai amado e eu tenho meu prazer em Ti. Eu sei que eu sou um filho amado e eu vivo olhando para o meu Pai, falando: eu tenho meu prazer em Ti. Na mesma medida que eu recebo o amor de Deus, na mesma medida que eu sei que meu Pai me ama, na mesma medida que Ele tem prazer em mim, as minhas escolhas, a minha forma de pensar, a minha fala, o meu caráter, a minha dedicação à obra, o meu amor à palavra, tudo isso expressa esse mesmo amor. Eu amo Ele, eu me inclino a Ele, e eu tenho alegria nele, eu me regozijo nele. Amados, jovens reavivados, eles não têm por nenhum segundo, em nenhum segundo eles acham que eles estão perdendo a sua juventude. Pelo contrário, eles têm uma clareza. E o Senhor gerou essa clareza em nós, naqueles dias na Rede Jovem. Todo jovem da Rede Jovem, jovem da Rede Jovem, sabe o que a gente cantava? A gente cantava: eu não vou deixar a minha juventude passar, mas aonde eu estiver, Jesus, eu vou dar o meu melhor a Ti. Sabe, a gente tinha alegria no Senhor. Todos os sábados nós nos reuníamos aqui e, amados, esse lugar tremia. E a gente exaltava o nome do Senhor. O pastor Flávio era o nosso líder da adoração. O pastor Flávio era o nosso jovem, que era jovem há mais tempo. O pastor Flávio foi começar a namorar com 30 anos de idade. Então deixa eu te falar, para quem está solteiro, levanta a mão aí onde você está solteiro. Existe esperança para você, meu irmão. Quando o avivamento vem, vai vir a pastora Crystal, vai vir teu amado. Mas estava lá o pastor Flávio, que era o jovem há mais tempo entre nós. Mas quando ele vinha dirigir o louvor, irmão, não tinha como ficar parado, porque quando ele começava a cantar, a rede jovem explodia, porque ele explodia em louvor ao Senhor. E ele cantava, e ele pulava, e ele louvava, e havia tanta alegria em nosso meio, tanta alegria, e a celebração foi uma marca. Eu preguei disso no sábado passado, sei lá, esses dias aqui, já estou perdido no tempo. A última vez que eu preguei.
A celebração sempre foi uma marca, por quê? Porque onde há avivamento, onde há salvação, há alegria, há salvação. A gente leu no Salmo 85, quando o Senhor reaviva o seu povo, se alegra nele, se regozija nele. Eu e você devemos nos alegrar no Senhor. Amados, não entra na mentira, no engano do diabo, de que você é velho demais para celebrar. Eu sou velho demais para celebrar. Não, porque eu já tenho 25 anos. O que vão pensar de mim se eu pular no meu lugar, eu levantar a minha mão? Eu tenho que manter a minha pose de... Ai, que intelectual e que soberano que eu sou. E meu irmão, eu vou fazer 40. E deixa eu te contar uma coisa. Enquanto tiver fôlego no meu pulmão, enquanto existir força no meu corpo, a minha alma vai se alegrar no Senhor, e eu vou cantar, e eu vou louvar, e eu vou exaltar o meu Deus, e eu vou dançar para o meu Senhor, e eu vou exaltar o meu Rei, porque Ele me salvou, porque o Espírito dEle opera em mim, porque quando o Senhor reaviva o seu povo se regozija nele. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como os que sonham. A sua boca se encheu de riso e de hinos de louvor. Não há como eu declarar: sou cheio do poder de Deus, e no meu corpo só expressa a tristeza e a estagnação. Uma igreja que se move, um jovem que é cheio do poder, ele louva, ele canta, ele se alegra, ele exalta, porque aquele que é digno de vida, aquele que é digno de vida, vai receber tudo que há em mim. Por isso, irmãos, nós devemos orar por um reavivamento. Hoje, eu fui pregar nessa igreja, e um irmão veio no final falar para mim, falou: você é lá da CCC? Falei: sim. Ele falou: a sua igreja é muito especial, porque há cerca de 25 anos atrás, um dia eu fui lá, e eu não acreditava no poder do Espírito Santo, eu não acreditava na manifestação dos dons, e eu entrei lá, e eu só estava lá, e o pastor Miguel veio, e ele não me falou nada, ele não me disse nada, ele só veio e colocou a mão no meu peito. Quando colocou a mão no meu peito, eu comecei a orar em línguas e pular, e exaltar, e tudo aquilo que eu acreditava caiu por terra, porque eu experimentei, e era aquele avivamento que nós estávamos vivendo naqueles dias. E eu quero declarar em nome de Jesus: aquele que tem fé no seu coração, se una a mim, vamos orar e vamos começar a clamar, porque quando vivemos um avivamento, irmão, não vai ter pose de bonitão que vai conseguir se não se render àquele mover do Espírito Santo, porque quando há o mover do Espírito Santo, eu abro mão da minha pose. Quando há o mover do Espírito Santo, eu abro mão do meu plano. Quando há o mover do Espírito Santo, tudo que eu posso fazer é mergulhar nesse rio e fluir com esse rio e permitir o Espírito Santo me levar. Oh, Espírito Santo. Ainda bem que eu vim. Amados, o avivamento, ele gera frutos que permanecem. O propósito do avivamento é alegria em Deus. Quantos querem um avivamento? Então qual é o meio, qual é o caminho? Como podemos chegar lá? O versículo 8 do Salmo 85 nos dá umas pistas. Ele fala: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Um caminho
para ouvirmos, para o caminho, para recebermos desse avivamento, é escutar. O meio do avivamento é permitirmos a voz de Deus, a palavra de Deus habitar em nós, criar raízes entre nós. O salmista nos fala, escuta atentamente. Não é uma performance religiosa, é prontidão para ouvir e obedecer. O avivamento não acontece por acidente. É graça? Sim. É generosidade de Deus? Sim. Mas também é resposta a corações quebrantados que se voltam com seriedade à palavra de Deus, à oração e ao jejum. Escutar o quê? Escutar a palavra de Deus. Quando Deus quer trazer o avivamento, Ele vai levantar homens e mulheres que se importam com essa palavra. Ele vai levantar corações que têm fome e sede. O avivamento só é duradouro, o avivamento só permanece porque ele é construído em cima da rocha, que é a palavra de Deus. Aquele que ouviu as minhas palavras atentamente e as obedeceu, este é o homem que construiu a casa sobre a rocha. Portanto, se queremos os frutos do avivamento, se queremos chegar, estar no alvo do propósito do avivamento, precisamos andar pelo caminho de amar essa palavra e de praticar essa palavra. Não existe avivamento sem Bíblia. Porque aqueles que querem dizer, eles são da palavra, mas nós somos do Espírito. Aqui eles são do Espírito, mas nós somos da palavra. Como separar o Espírito da palavra? Quem enviou a nós o Espírito? Quem fez essa promessa em Atos 1:8? Não foi o próprio Jesus? Quem é Jesus? Aquele que é a palavra. Ele era Deus, ele estava com Deus e tudo que foi criado por meio dele. E aquele que é a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra e ele enviou o Espírito. Como ser do Espírito sem ser da palavra? Como ser do Espírito sem ser daquele que é a palavra? Portanto, se queremos o avivamento do Espírito, precisamos passar pelo avivamento da palavra, das Escrituras, de amar, de meditar nela de dia e de noite. Dissemos o jovem do Salmo 1, aquele bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa palavra medita dia e noite. E isso acontece num avivamento. De repente, a Bíblia começa a se transformar numa prioridade. E de repente, a Bíblia começa a ser o alvo da nossa atenção. E naqueles dias, todos os jovens começaram a se voltar para a palavra de Deus. E você via os jovens da Rede Jovem amando a palavra de Deus. Hoje, a gente tem Bíblias com capas da cor de couro. Patrocinador oficial aqui da minha Bíblia. Uma Bíblia bonita. Naquela época não existia cor de couro. Então as Bíblias vinham aquela capa, e aí começou a surgir umas tipo capa de couro que se colocava a sua Bíblia dentro daquela capa. Por quê? Porque todo mundo tinha a sua Bíblia e começava a marcar na sua Bíblia. Começou a ser comum na Rede Jovem. Uma coisa que não existia, não se via naquela época, o quê? As pessoas com caderninho anotando a palavra. E essa começou a ser a nossa cultura. E todo mundo que vinha de qualquer outro lugar chegava aqui e ficava chocado, falava, uau, eu nunca fui num lugar onde todos os jovens estão com a Bíblia. Não só isso, eles estão com caderno e caneta anotando a palavra. Eu já contei isso para vocês. Eu lembro que eu vinha e o pastor Luiz pregava e eu tentava anotar tudo, o máximo de coisas que ele pregava, o máximo de coisas da pregação dele. Tentava fazer transcrever a pregação dele no meu caderno, porque não existia internet.
Não existia a internet, é isso? Ah, existia, mas tipo assim, não existia, assim, eu não tinha na minha vida. Não tinha um lugar para você ouvir pregações, assim, no teu dia a dia. Então, o único jeito de eu ter uma pregação durante a semana era, eu anotava a pregação do pastor Luiz. Para daí eu no ônibus, na minha hora do almoço, no intervalo do colégio, eu ficava relendo a pregação, que eu anotei no meu caderno. Por isso, depois de 25 anos, eu me lembro de pregações claramente, eu quase posso remontar esses esboços. De coisas que eu ouvi lá, porque daí a palavra ia entrando no meu coração, ia criando espaço no meu coração. Amados, nós precisamos criar esse hábito de amar a palavra de Deus. Também as disciplinas espirituais, como o jejum e a oração. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, não há atalhos. Quantos querem um avivamento? Não há atalhos. Nós precisamos de um quebrantamento real, não uma humilhação teatral, não algo que eu apenas faço no exterior, mas algo profundo, um abandono de pecados, a intercessão, o jejum. Jovens, muitas vezes a gente vai criando na nossa cultura mentiras. A gente vai colocando na nossa cultura coisas como disciplinas espirituais, como a oração, o jejum, é da irmã do coque. Fala, aquela irmã do coque que ora, que jejua. E a gente vai falando como se fôssemos departamentalizando práticas cristãs, como se fosse, não. O evangelismo é para os jovens e o jejum e a oração é para os mais velhos. Isso é mentira do diabo. O evangelismo é para todos. O jejum é para todos. A oração é para todos. Eu não posso querer me esconder atrás de desculpas de como não, eu sou jovem demais, eu não estou há tanto tempo na igreja. Quem aqui você é cristão? Quem aqui é salvo por Jesus? Então, amados, diante de Cristo, não há uma diferenciação. Aquele é pastor e você só uma pessoa que está sentada na cadeira. Diante de Jesus, diante de Deus Pai, nós todos somos filhos. Então, não dá para eu contar que o pastor esteja orando e jejuando. É muito bom que o pastor esteja orando e jejuando. Mas, a respeito de eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. É o que Josué estava falando. Vocês, se vocês vão servir aos amorreus, aos deuses dos seus pais, eu não sei. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós queremos. Um avivamento significa jovens comuns que decidem dar um passo na sua consagração ao Senhor, dizendo: eu vou jejuar mais, porque eu quero que Ele cresça e eu diminua. Eu vou jejuar mais, porque eu quero que minha carne se cale e eu quero ouvir a voz do Espírito Santo mais alto. Eu vou orar mais, porque eu me importo com a opinião de Deus na minha vida. Eu vou orar mais, porque para mim é importante saber o que Deus pensa a respeito das minhas escolhas. E assim veremos confissão e abandono de pecados. Nós veremos uma pregação fiel. Nós veremos jovens que amam ao Senhor, porque as práticas espirituais nos levam para esse lugar. Quantos querem viver um avivamento? Amados, nós vamos viver um avivamento pelo nosso amor à palavra. Nós vamos viver um avivamento porque vamos nos alegrar no Senhor. Nós vamos viver um avivamento e veremos frutos no nosso dia a dia. Mas talvez você está aqui e você ainda não deu o seu primeiro passo. De fato, quem sabe, você está aqui hoje para você começar a sua história de ser um fruto do avivamento. Talvez você está aqui igual eu estava 25 anos atrás. Você veio convidado por alguém, você já está vindo no culto da Rede Jovem há um tempo,
Você já está interessado naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E hoje você olha e fala, ok, eu acho que agora é a minha vez de tomar uma decisão por Jesus. Quem sabe esse é o meu momento de olhar e falar, Deus, eu quero o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Se esse é o seu caso, eu quero te dar uma oportunidade de você dar um passo e falar, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero declarar o Senhor como meu Senhor e Salvador. O primeiro passo para você viver os sonhos de Deus na sua vida é deixar que Ele esteja no centro, no controle. Quero pedir a todo mundo que está aqui, fica de pé no seu lugar se você pode, por favor.